Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos na nossa série de exposições na carta de Paulo a Tito e hoje chegamos ao capítulo 1, versículo 6. Nós faremos inicialmente a leitura do capítulo 1, versículo 1 ao 9. E o texto da pregação é o versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que nos foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora, o texto da pregação, que é o versículo de número 6. Vamos ler mais uma vez, Tito, capítulo 1, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, irmãos, pedir a graça de Deus para este momento. Oremos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus santo, justo e bom, ouviremos agora, Senhor, a exposição da Tua palavra e queremos rogar a Tua graça para que o Senhor nos fale. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro de forma poderosa, como instrumento do Teu Espírito Santo, para moldar a vida de cada um de nós conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender. Que o Senhor ajude aquele que haverá de falar, para que fale com fidelidade, fale com intrepidez no Espírito Santo, para a glória do Teu nome, que nos faça olhar para o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Concede, pois, Senhor, à medida em que ouvimos, que nós sejamos edificados, corrigidos, alimentados, instruídos, consolados pela Tua palavra. Nós rogamos isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nesses primeiros versículos da carta do apóstolo Paulo a Tito, nós temos procurado uma resposta para a seguinte pergunta: o que é necessário para que uma igreja cresça de forma bíblica e saudável?
O que é realmente importante para que isso aconteça? E olhando, então, nas últimas semanas, para os primeiros versículos da carta de Paulo a Tito, nós concluímos que, em primeiro lugar, para que uma igreja cresça de modo bíblico e saudável, ela precisa da fiel pregação da palavra de Deus. Não há crescimento saudável se não houver a fiel, não é só se não houver pregação de qualquer tipo, se não houver a fiel pregação da palavra de Deus. E já procuramos entender o que é esta fiel pregação. É a pregação que diminui o homem e exalta a Deus. É a pregação que aponta para Jesus Cristo. É a pregação que diz qual o significado das Escrituras e qual a aplicação das Escrituras. Ora, tendo esta pregação, tal como lá nas igrejas em Creta já havia esta pregação, qual é, então, o outro passo para que a igreja realmente cresça de modo bíblico e saudável? Quando nós estamos olhando para o início da carta de Paulo a Tito, igrejas em plantação na ilha em Creta, percebemos que a outra coisa necessária é que haja na igreja presbíteros biblicamente qualificados. Por isso temos essa lista aqui no início do capítulo 1. Então, isto, em outras palavras, significa dizer: nós precisamos não só de pregação fiel, mas igualmente precisamos também de pastoreio fiel. Alguém pode ouvir a pregação e sempre contentar-se consigo mesmo, não colocar o seu coração para ser pastoreado pelo Senhor. Nós já aprendemos algo sobre o que é requerido de alguém para ser um presbítero na Igreja de Cristo. Ouvimos sobre a primeira dessas qualificações apresentadas no texto. Deve ser um homem irrepreensível. Em outras palavras, não quer dizer que deve ser um homem perfeito, mas quer dizer que deve ser um homem em cuja vida não há brechas, não há pontas soltas. Ele trata, ele pede perdão, ele procura resolver os problemas à luz da palavra de Deus para não tornar-se, aos olhos dos outros, uma pessoa repreensível. Agora, para onde nós devemos olhar, em primeiro lugar, a fim de identificar um homem irrepreensível? Então, basicamente, podemos dizer, quando você está procurando saber se um homem é irrepreensível, por onde você começa esta análise? E isso é facilmente identificável quando nós olhamos para o versículo de número 6. O versículo de número 6 nos diz que essa identificação de um homem irrepreensível começa por olharmos para o lar deste homem. Porque o texto diz: marido de uma só mulher, isso fala do seu casamento, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Isso fala da paternidade. Então, o apóstolo começa com essas qualificações, casamento e criação dos filhos, para os presbíteros, não por acaso, não é uma coincidência. É realmente o trabalho do Espírito Santo. Isso quer indicar que, em primeiro lugar, se requer dos presbíteros da igreja uma vida familiar exemplar. Portanto, a primeira escola na qual um homem recebe de Deus o treinamento para ser um oficial da igreja, essa escola é a sua própria casa. Se um homem não cumpre bem seu ofício como marido e como pai, certamente ele nunca poderá servir até que se arrependa como ministro da palavra, como presbítero ou como diácono. Mas quando nós pensamos no lar daqueles que podem servir como presbíteros ou diáconos, o que vem primeiro? Então já sabemos, irrepreensível. Primeira coisa que vamos observar,
o lar. Mas quando observamos o lar, o que vem primeiro? E de novo, está aqui. O texto diz: marido de uma só mulher. Eu espero que vocês possam perceber a ordem em que as coisas se encontram nesse texto. Então vou repeti-las para memorização. Em primeiro lugar, já estamos ouvindo a pregação do Evangelho. O que vem agora? Para crescermos de forma bíblica e saudável, precisamos de supervisão espiritual, supervisão pastoral por meio de presbíteros qualificados. Para onde devemos olhar primeiro para encontrar as qualificações de um homem que possa servir como presbítero? Para o lar. E no lar, aonde nós devemos começar? Devemos começar pelo casamento deste homem. O primeiro lugar em que um homem deve ser irrepreensível é o seu casamento. Isso explica muito da derrocada da igreja cristã em nossos dias. Muitas pessoas estão liderando, mas suas famílias estão acabadas e longe de Cristo. Por isso lemos aqui, o marido de uma só mulher. E quando nós lemos essa expressão, marido de uma só mulher, devemos reconhecer, essa expressão é sem dúvida, de todas as qualificações, a mais discutida. Há muito debate em torno do significado desta expressão. Há diferentes posições sobre o que isso significa. E a esse respeito dessas posições, eu posso responder o seguinte. Primeiro, a expressão marido de uma só mulher não significa que o homem, para ocupar o ofício, precise ser obrigatoriamente um homem casado. Não significa isso. Para ser um presbítero, um diácono, não precisa ser obrigatoriamente um homem casado. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem que não era casado. Mas também devemos observar, para responder a isso, que a ênfase no texto grego não está no fato dele ser casado. A ênfase no texto grego está no numeral 1. A ênfase está marido de uma. Aqui está a ênfase. Não está em marido, em ele ser marido, mas está a ênfase em de uma só mulher. Agora, nós, ao mesmo tempo que reconhecemos isso, precisamos também reconhecer que será muito mais difícil perceber as qualificações bíblicas aqui listadas na vida de um homem solteiro. E se então, em algum momento, alguma igreja fosse escolher um homem solteiro, esse homem solteiro deveria ser um homem muito velho. Porque nós teríamos que ter a vida deste homem e a maneira dele lidar com as questões relacionadas às mulheres. Então, provavelmente estaremos falando de um homem com o dom do celibato. Teríamos que ter um longo período para avaliar que este homem não tem problemas de imoralidade, que ele é um homem fiel a Deus na sua condição de solteiro. Exigiria muitos anos na comunhão dos santos para ser avaliado. Dizendo de outra forma, um solteiro que seja de fato um homem e não um menino. Deveria ser então um homem irrepreensível na forma de lidar com as mulheres. Não poderia ser, por exemplo, um homem solteiro que teve vários namoros, porque seria um indicativo de que ele não está cumprindo esta exigência. Deveria ser, então, não poderia ser um homem com fraquezas, por exemplo, um homem solteiro ou mesmo um casado que tivesse caindo constantemente em pecados de imoralidade, por exemplo, pornografia. Então, alguém nessa condição não pode ser um oficial na Igreja de Cristo. Em segundo lugar, essa palavra marido de uma só mulher exclui a poligamia. Isso para nós não é um problema. Nossa cultura não é por enquanto, não é uma cultura com poligamia. Mas de fato, nos tempos bíblicos, isso era algo comum no mundo pagão, principalmente. Então, muitos estudiosos entendem que Paulo, quando diz marido de uma só mulher, está lidando com esse problema. Ou seja, um homem
recebia Cristo no seu coração, ele se tornava um homem salvo em Cristo, mas ele tem lá 3 mulheres da sua vida antes de Cristo. A pergunta é qual delas ele vai deixar. Então, os estudiosos entendem que no período da igreja do Novo Testamento, houve um período de transição. Então, nesse caso, porque havia consequências para as mulheres que seriam abandonadas, passar fome, ficar vulnerável. Então, esse homem ainda estaria na igreja como transição para que ele pudesse cuidar das suas esposas. Mas o fato é que, mesmo que isso fosse possível, lá para algum membro da igreja no Novo Testamento, este homem, sob hipótese alguma, poderia se tornar o quê? Um presbítero ou um diácono na igreja de Cristo. Por quê? Porque ele tem uma condição extraordinária em sua vida que não serve como exemplo para os demais. Quando Deus criou o homem, deu a ele apenas uma mulher. Um Adão e Eva, um casal, um homem e uma mulher. Então é possível que Paulo esteja orientando aqui, dizendo, bom, pode ser que haja alguém nessa condição, mas efetivamente esse homem não pode ser um presbítero na igreja de Cristo. Em terceiro lugar, é provável que também essas palavras estejam excluindo do ofício homens que se divorciaram. Isso é muito discutido também, mas pelo menos nós podemos admitir, creio eu, que dependendo de como o divórcio aconteceu, de fato não há a mínima chance de tal homem ser um oficial na igreja de Cristo. E eu não quero entrar aqui no debate sobre essas questões, que não é o meu objetivo, mas apenas mencionar para que saibamos. Em quarto lugar, marido de uma só mulher não significa que, por exemplo, um viúvo que já teve uma mulher não possa ser um presbítero, porque ele foi marido, mas não é mais, ela já morreu. Em quinto lugar, aqueles que cometem pecado de infidelidade no casamento estão, de fato, excluídos dos ofícios da igreja. Ao olhar, então, para essa expressão, marido de uma só mulher, nós devemos agora procurar, depois desses pontos dos debates, entender o significado. E como eu disse, a ênfase no texto grego está no numeral uma. A ideia é que somente, no caso do homem ser casado, somente uma mulher está no seu coração, está ocupando a mente do homem de Deus, ou seja, a sua esposa. O princípio geral para nós é que o presbítero deve ser um homem no qual nós possamos perceber que ele é fiel à sua esposa. Um homem que se torna repreensível nesta área, seja fisicamente, ou seja através de outros meios, por exemplo, um homem que nunca teve relação com outra mulher, mas é um homem que mexe com mulheres na rua, é um homem envolvido em pornografia, é um homem que fica brincando de maneira indecente com as colegas de trabalho. Um homem assim não é fiel à sua esposa. Ele não pode ser um presbítero na igreja de Cristo. Se um homem sendo casado não é capaz de amar e ser fiel à sua própria esposa, isso é um indicativo de que ele não é capaz de amar e ser fiel no cuidado das ovelhas de Cristo Jesus. No entanto, amados irmãos, este requisito que agora ouvimos não é um requisito exclusivo para aqueles que pretendem chegar aos ofícios na igreja. Porque estamos falando de homens maduros que podem servir ou não no ofício. Na verdade, isto é uma das marcas da masculinidade bíblica. Essas palavras devem ser ditas a respeito de todos os homens na igreja de Cristo. Cada marido na igreja deve ser dito, deve poder dizer a respeito dele: este é um homem de uma só mulher. Cada homem cristão deve ter, então, uma reputação a toda prova nessa área do sexo e do casamento. O que se requer do homem de Deus
é que então ele seja devotado de coração, de mente, somente. Então tem aí um sola da reforma. Somente a sua esposa. Ele não pode ter nada com outra mulher, nem fisicamente, nem nos seus pensamentos. Note que não diz aqui, poderia dizer, mas não diz, que o homem para servir como presbítero não seja um homem adúltero. A questão não é apresentada de forma negativa, ela é apresentada de forma positiva. Marido de uma só mulher. Portanto, a questão essencial aqui não é física. A questão essencial aqui é o coração. As implicações são que o homem de Deus é um homem dedicado à sua esposa. E tanto o seu comportamento público quanto o seu comportamento particular devem dar evidências desse amor e fidelidade à sua esposa. Ele deve ter olhos somente para ela. Ele deve ter espaço na sua mente e no seu coração somente para ela. Há uma exclusividade para a sua esposa nas áreas emocionais, física e espiritual. Ela ganha a prioridade. As palavras e as atitudes do homem devem revelar isso. Essas características desse tipo de homem, podemos rapidamente puxar o fio e chegaremos imediatamente a quem? A um marido perfeito, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é fiel à sua esposa. Ele tem apenas uma igreja, apenas um amor, apenas um cuidado. Então, o trabalho do marido no que concerne a sua esposa é um trabalho de imitação ao Senhor Jesus Cristo. Cada marido, dentro do seu lar, tem a responsabilidade de representar a Cristo para a sua esposa. E é por isso, então, que devemos lembrar das palavras ditas pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. O modelo é Cristo, do amor do marido para a esposa, é o modelo de Cristo para com sua igreja. Vivendo então como um homem que reflete a imagem de Cristo, e isso significa ser um homem maduro, o homem cristão então se torna, neste mundo cheio de infidelidade, cheio de imoralidade, em que não há nenhum respeito para com essas questões, o homem cristão, nesse mundo em trevas, nesse mundo infiel, deve tornar-se um luzeiro, um exemplo de amor e fidelidade em nossos dias. Portanto, amados irmãos, não devem existir pontas soltas que tornem um homem digno de repreensão nesta área. Cristo nos chama a imitá-lo. Devemos imitá-lo em nossa fidelidade, devemos imitá-lo em nosso amor à nossa esposa. Então, se você é um homem casado, isso significa que seus olhos, seu coração devem estar voltados apenas para a sua esposa. Significa, meus irmãos, autorrenúncia. Significa que a imoralidade, seja na internet, na TV, ou ao vivo, seja nas amizades, seja nas conversas, nas piadas com outros homens, com outras mulheres, tudo isso deve estar fora da vida do homem cristão. Você não pode se parecer com Cristo se existe lugar em seu coração para outras mulheres. Você não vai se parecer com Cristo. Isso também significa que, imitando a Cristo, você tem a responsabilidade não só de ser fiel à sua esposa, mas de amá-la. Exatamente este é o imperativo de Efésios 5:25. Maridos, amai vossa esposa. O que se requer aqui não é apenas a aparência de fidelidade, mas uma fidelidade que brota de amor verdadeiro, do coração.
Uma fidelidade não é uma fidelidade que não olha para outras mulheres. É uma fidelidade que olha para a sua esposa. Isso é um pouco diferente. Porque um homem pode ser muito certinho e dizer: eu não vou olhar para essas coisas, eu não vou dar atenção a outras mulheres, eu não vou me deixar levar pelas conversas dos meus amigos de trabalho. E ele pode ter aqui um olhar que não olha para as outras mulheres. Mas ao mesmo tempo pode ser que ele esteja negligenciando o amor e o cuidado para com sua esposa. Irmãos casados, pergunto a vocês, isso pode ser dito a respeito de vocês? Examinem seu coração. Diante de Deus, vocês podem dizer: eu sou um homem fiel à minha esposa? Vocês têm oferecido à esposa de vocês o cuidado amoroso? Vocês estão procurando de alguma forma, mesmo que com fraquezas e limitações que todos nós temos, mas vocês estão procurando de alguma forma nutrir esse relacionamento de forma santa, a tal ponto que o casamento de vocês, em alguma medida, está apontando para o relacionamento de Cristo e de sua igreja? Você pode dizer que sua esposa está sendo protegida, ela está sendo amada, ela está sendo instruída na palavra de Deus, que é o instrumento para a santificação de sua esposa? Essas são perguntas que nós devemos nos fazer. Mas devemos fazer essas perguntas e devemos ter esse cuidado, não porque nós queremos casamentos felizes, não porque nós queremos nos dar bem nos nossos relacionamentos, não porque nós queremos tirar fotos e postar fotos no restaurante e dizer: eu e o meu amor, lá no Instagram. Não é por isso. Devemos fazer isso por amor a Cristo, por desejar que em nosso lar, a começar no casamento, Cristo seja de fato glorificado e exaltado. Que o cuidado no lar, dessa forma, frutifique na igreja de Cristo. Que pecadores olhem para nós e aprendam algo sobre o amor do Senhor Jesus Cristo pela sua igreja. E a amada igreja do Senhor, quando no futuro nós tivermos de escolher presbíteros entre nós, lembrem-se, um homem não pode servir como presbítero ou como diácono da igreja se ele não possuir essa qualificação. Agora, de que forma nós podemos averiguar isso no futuro, quando estivermos procurando por oficiais? Basta você estar observando como esse homem trata a sua esposa e o lugar que a esposa ocupa na sua vida. Pronto. Isso é suficiente para você saber se ele é marido de uma só mulher. Agora vamos olhar para outra qualificação, também relacionada ao lar, apresentada no nosso texto. O texto diz que um homem, para ser um oficial na igreja de Cristo, ele precisa ser um homem que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Em primeiro lugar, precisamos notar que aqui não se exige que o presbítero ou diácono tenha filhos. Não é isso que está requerendo aqui. Ninguém pode controlar se vai ter filhos ou não. Isso faz parte da providência de Deus. Mas quer dizer que caso este homem tenha, podemos observar algumas coisas. Podemos observar a forma como ele governa e pastoreia seus filhos. O ensino aqui, a ênfase é a seguinte: que a principal responsabilidade de um homem são sua esposa, em primeiro lugar, em segundo lugar, seus filhos. Então, cada homem da igreja é um pastor, é um presbítero, é um diácono. Aonde? Na sua própria casa. Se um homem é um mau pastor em sua casa, ele certamente, inevitavelmente, será um mau pastor na igreja de Cristo. Aprendemos aqui que caso o presbítero ou diácono tenha filhos, o candidato, para esse ofício,
Esses filhos devem ser crentes, diz o texto. Essa palavra aqui, crente, pode significar fidelidade, dizendo que eles devem ser fiéis, ou pode significar que eles tenham fé. São palavras diferentes, mas vão na mesma direção. A questão aqui não é que o pai vai forçar os seus filhos a serem crentes. Mas espera-se aqui que, como parte do pastoreio desse pai sobre os seus filhos sejam crentes. Ou seja, aqui não se tem apenas em vista o final. Qual é o final? Que os filhos sejam crentes. Mas isso nenhum homem pode controlar. Isso depende da graça de Deus. Então, o que está querendo dizer quando diz que seus filhos sejam crentes é para que nós olhemos o que vem antes disso. E o que vem antes disso? O cuidado deste homem para com seus filhos. A atenção é chamada para o pastoreio deste homem em relação aos seus filhos. Para percebermos e pensarmos. Esse homem foi fiel à palavra de Deus, nutrindo seus filhos com a palavra de Deus. Ele foi fiel em conduzir o coração dos seus filhos à confiança em Cristo. Ele foi fiel em discipliná-los, como ordena a Escritura. Se ele fez essas coisas, ele foi um bom pastor. Se ele foi um bom pastor, é muito possível que nós possamos esperar que seus filhos sejam crentes. A supervisão, o pastoreio e o governo do lar são percebidos, então, por meio da forma como os filhos vivem. A vida dos filhos é um indicativo do que eles receberam no lar. Por isso o texto diz que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Dissolução aqui refere-se ao descontrole, ao desperdício. Geralmente tem relação com mau uso do tempo e mau uso das coisas. Refere-se a problemas, por exemplo, com a busca dos prazeres, com a embriaguez e outros vícios. Esse termo, por exemplo, aparece na parábola do filho pródigo, em Lucas 15:13. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Dissolução. E também em Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Tito também diz que os filhos do presbítero não devem ser insubordinados, ou seja, não devem ser desobedientes. Juntando o que se lê aqui, essas expressões todas, observamos que se o presbítero tiver filhos pequenos, a evidência se mostra na obediência de seus filhos. Eles devem ser obedientes e devem ser nutridos com a palavra de Deus. Se ele tem filhos adultos, jovens, e agora é importante entender, que estão sob o seu cuidado dentro de casa, porque um homem cristão pode ser que em algum momento ele terá que dizer ao seu filho: você não quer viver como Cristo ordena, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, você vai seguir o caminho que você está escolhendo como filho da desobediência. Isso é difícil e duro na nossa cultura, mas isso é realmente o papel do homem cristão. Ele não deve ter filhos insubordinados, sendo adultos, dentro da sua casa. Porque sendo adultos, ele não vai ter mais controle sobre eles. Eles vão dizer: eu sou maior de idade, o senhor não manda em mim. E o pai cristão dirá: é verdade, então vá você mandar na sua vida em outro lugar. Ele deve fazer isso com amor, não deve fazer isso imediatamente. É um processo com choro, com lágrimas, mas ele em algum momento terá que fazer. Porém, o que Paulo está dizendo é que nós devemos trabalhar para que isso nunca seja necessário.
Está nos dizendo que o homem cristão deve ensinar aos seus filhos pequenos obediência para que quando eles forem adultos, eles não sejam dissolutos, não caiam nas mentiras deste mundo. Então, se um homem tem filhos jovens e adultos que estão dentro de sua casa, esses filhos devem ser crentes e esses filhos não devem ser dissolutos, entregues à dissolução, nem insubordinados. Isso vai evidenciar o cuidado deste homem para com os seus filhos. Em suma, os filhos de um presbítero devem respeitar e obedecer o seu pai. Isso nos ensina, então, meus irmãos, que a capacidade de liderar com humildade, de forma bíblica, ela é colocada à prova, em primeiro lugar, dentro da própria família deste homem. Como podemos saber que o homem é um líder? Quando ele consegue liderar crianças de 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15 anos. É um indicativo de que ele é capaz de humildemente liderar a sua casa. E ele só pode liderar na igreja de Cristo a regra do menor para o maior. Se ele não é capaz de liderar o rebanho menor, a família, ele não será capaz de liderar o rebanho maior, a igreja. Um homem que não consegue governar bem a sua casa, como ele poderá governar a igreja de Deus? É o que Paulo diz em 1 Timóteo 3. Um homem que não pastoreia, que não supervisiona, que não nutre diariamente sua família com a palavra de Deus, não está apto para ser um dos pastores na igreja de Cristo. Mas é mais do que isso. Porque um homem poderia ouvir essas coisas e dizer: tudo bem, eu não quero ser presbítero, eu não quero ser diácono, eu não quero ser um pastor, então, tudo bem, estou fora dessa lista. Mas o problema é que um homem que não serve sua própria família não pode servir a Cristo. Está mal no seu caminho, está sendo infiel a Cristo, não está imitando o seu Salvador. Um homem que não se angustia com isso, deve até perguntar: eu sou salvo? Como posso ser salvo e não querer ser como Cristo? Os amados irmãos, mais uma vez precisamos reconhecer então que essas exigências não são exclusivas para presbíteros e diáconos. Se um homem tem filhos, entenda, homens, o primeiro rebanho que Deus diz assim: pastoreie, é este. Este deve ser o rebanho que cada homem deve manter sempre diante dos seus olhos. O ensino bíblico é de que cada homem deve governar bem a sua própria casa, seja presbítero ou não. Isso significa estar à frente, supervisionar, ser um protetor, um guardião, dar atenção à sua família. Se você é casado, esta é a sua responsabilidade. Em primeiro lugar, para com sua esposa. Em segundo lugar, para com seus filhos. Cada homem casado é o líder de sua casa. Isso não se refere a algo que você tenha que fazer. Isso se refere ao que você já é. É o encargo que Deus deu a todo homem. Um homem recebe o encargo de Deus quando casa. E ele pode ser um líder fraco. Ele pode ser um líder infiel, ele pode ser um líder passivo, ele pode ser um líder medroso, ele pode ser um líder negligente. Mas entenda bem, aos olhos de Deus, você, homem, nunca deixará de ser o líder de sua família. Você é aquele que prestará contas diante de Deus. Lembre-se disso. Olhe para Adão. Eva está no jardim do Éden, foi tentada, enganada pelo diabo. Mas quando a Escritura diz quem é o responsável, não diz que foi Eva, é Adão. Ele é o cabeça, é o líder de sua família. Ele falhou em guardar o jardim do Éden. Agora, quanto aos filhos, pesa então sobre cada homem a responsabilidade de supervisioná-lo, de instruí-los, de nutri-los com a palavra de Deus, de cuidar, proteger, admoestar e conduzi-los sempre a Cristo. Porque não vamos fazer esse trabalho como legalistas, mas como cristãos, apontando para Cristo.
Agora, pensando sobre isso, mais uma vez nós podemos nos perguntar, quando tivermos que escolher presbíteros, por que sinais devemos procurar? O que evidencia que o homem possui essas qualificações? Se ele não tem filhos, nós podemos nos perguntar, por que ele não tem filhos? É por causa da providência de Deus que o impediu de ter filhos? Ou esse homem está evitando ter filhos com sua esposa por razões não bíblicas? Se ele tem filhos, vamos nos perguntar, seus filhos obedecem a ele? Ele cumpre suas responsabilidades? Ou ele fica delegando essas responsabilidades para a esposa? Ele nutre sua família com a palavra de Deus? Amados irmãos, quando a Escritura exige tais coisas de presbíteros e diáconos, Cristo quer nos mostrar que é isso que ele espera de todos os homens na sua igreja. Então, que nós, homens, sejamos bons mordomos de Cristo, a começar em nossas próprias casas. Como nós podemos fazer isso? Eu mesmo, olhando pelo espelho da palavra de Deus, posso ver e me considerar um homem limitado e cheio de fraquezas, como para ser um homem como Cristo ordena. Agora, posso me perguntar, como eu posso ser um homem como Cristo ordena, não só porque eu sou um ministro, mas também porque eu sou um homem redimido em Cristo? Como podemos ser homens devotados a uma só mulher? Como podemos governar bem nossas casas, nossos filhos, instruindo-os com a palavra de Deus, a viverem em obediência? Irmãos, se nós confiarmos em nós mesmos, se nós acharmos que nosso método, nossa força, nossa perseverança vai resolver a situação, eu digo a vocês, certamente, inevitavelmente falharemos. Contudo, em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Fomos criados conforme a imagem do segundo Adão. Esse padrão aqui exigido, a masculinidade bíblica, então exige que nós tenhamos Cristo como modelo de esposo, como modelo de pastor, como modelo de supervisor dos nossos filhos. E quando olhamos para Cristo, descobrimos, Cristo não lidera pela força. Cristo nos ensina a liderança humilde e amorosa. Liderar significa servir a sua esposa e seus filhos. Significa colocar a esposa e seus filhos na sua frente. E Cristo também nos ensina que essa liderança não é só humilde, mas também amorosa. Isso significa sacrificar-se a si mesmo. Significa muitas vezes deixar de assistir o jogo que você queria assistir. Deixar de acompanhar a série que você queria acompanhar. Abrir mão de coisas que como homem você gosta para ver o bem da sua esposa e de sua família. Sacrifício. É pastorear sem pensar no seu próprio bem em primeiro lugar, mas objetivar o serviço à sua esposa e filhos. E meus irmãos, ouso dizer que nada exige mais coragem, mais força, mais disposição e mais desprendimento do que cumprir essas palavras. Eu ouso dizer, é mais fácil ir para a guerra do que cumprir o dever diário dentro de casa. É mais fácil pular uma muralha do que educar os seus filhos. Portanto, meus irmãos, tudo isso é exemplificado em Cristo, mas tudo isso também depende de Cristo. E devemos, então, como homens, nutrir o nosso relacionamento com Cristo e buscar dele a graça necessária para cumprirmos sua palavra. O futuro dessa congregação, não só em termos de futuros oficiais, mas o futuro dessa congregação em termos de um crescimento saudável e bíblico, não está vinculado a uma conferência, não está vinculado a um grande evento anual. O futuro da congregação, crescendo de modo bíblico e saudável, está vinculado ao trabalho que você faz dentro de casa todos os dias.
O trabalho de longos dias, meses, semanas, meses e anos, servindo sua esposa, servindo seus filhos, exemplificando a Cristo no seu lar, nutrindo sua família, liderando-a pela palavra de Deus. Esse trabalho é o trabalho que glorifica a Cristo. E esse trabalho está ligado a seguirmos a Cristo, a sermos marido, esposo como Cristo, protegendo o nosso casamento, resolvendo os problemas pendentes, ensinando a esposa, ensinando os filhos, orando, disciplinando, amando. Então, deixe dizer algo que eu espero que vocês guardem. Cada serviço prestado no seu lar é como um tijolo que Deus usa para edificar a sua igreja. Entendem isso? Eu vou repetir. Cada pequeno serviço que o homem presta à sua esposa e a seus filhos é como um pequeno tijolo que Deus usa para edificar a sua igreja. Alguns de vocês nunca se tornarão presbíteros ou diáconos, mas em seu lar certamente vocês serão pastores e diáconos. Não há como fugir disso. Então, amados irmãos, sejamos todos nós pastores e diáconos, fiéis em Cristo Jesus, em nosso lar, por meio de Cristo, por causa dele e para ele. Amém.